todos, nós estamos aqui hoje no Autodata, congresso, procurando tendências, procurando o que vai acontecer em 2026, 2027 e vai daí para frente. Centro Universitário Senac, Santo Amaro. Géser, como Tudo tá? bem? Tudo bem? Tudo Bora. bom? Mais uma aqui, hein? Antônio Almeida, agora da Cummins, vai falar com a gente. Vamos lá. Aquele cara que faz motor, que antigamente poluía, não polui mais, é isso que estavam explicando pra gente, que não deixa mais pegada de carbono. Mitos e verdades. Mitos e verdades. Então, desmistifica um pouco pra gente, Antônio. Bom, primeiro, obrigado, Mauro, Géser, por me receber aqui. É Acho que em nome da Cummins eu agradeço aí o Nós espaço. agradecemos, brilhante aqui. Eu acho que a jornada da descarbonização passa por várias ondas, né? E uma das ondas que o Brasil tem feito através das emissões é reduzir as emissões em até 90%, dependendo do que você está falando, se é dióxido de carbono, se é particulado. Então, a evolução da emissão ao longo dos anos no Brasil vem fazendo já uma descarbonização no presente. Então, isso é um discurso que a gente vê presente. A gente falou com o Cláudio, a gente da Bipesas, assim, de peças, falamos com o Márcio, e eles sempre batem conosco nessa tecla. Falou, nós estamos à frente, o Brasil está muito à frente quando o assunto é descarbonização e sustentabilidade do veículo. Nós estamos avançando. Você tem essa mesma perspectiva, essa mesma visão? Boa pergunta, Géser. A colocação do Cláudio é perfeita. A descarbonização ela se dá pela tecnologia e o Brasil vem sendo um país que não só tem uma matriz energética mais limpa comparado ao restante do mundo, mas também tem engenharia local, flexibilidade de fabricação local e produtos que diminuem o custo de operação. Então a convicção que nós temos como país, e eu, Cummins, como uma empresa americana, é que a tecnologia que vai fazer a descarbonização, não tem outra solução. E você não começa a tecnologia... Ciência, desenvolvimento, pesquisa... Ciência, desenvolvimento, mas você não começa a tecnologia olhando para a solução final. Você começa com a solução final, mas você faz um caminho de volta. Qual é o caminho de volta? A descarbonização através do diesel mais limpo ainda tem um caminho vamos dizer assim, multifacetado do ponto de vista de combustíveis. Hoje, o diesel atual polui muito menos. A frota de caminhões mais ou menos tem uns 15 anos, aí de 15 a 18 anos de idade, mas ainda tem uma quantidade muito grande de veículos com mais de 20 anos. Por quê? As frotas que têm caminhões novos têm aí de 5 a 7 anos de uso. Essas frotas utilizam caminhões com motores até Euro 0, Euro 2, Euro 3, o que ainda polui muito. Então, acho que tem alguns caminhos para descarbonizar. A estratégia da Cummins é o destino ao zero, que a gente chama, que é trazer soluções que possam descarbonizar do ponto que estamos hoje até a emissão zero, mas a gente vai passar por várias soluções. Níveis de soluções. E não só as soluções técnicas, mas os segmentos que você pode introduzir essas tecnologias são muito diferentes. Então eu vou dar algum exemplo aqui. A Cummins tem utilizado a tecnologia para desenvolver o que a gente chama de motor HELM, que é High Efficiency, Low Emissions e Múltiplo Combustível. O que são esses motores? São motores que podem utilizar diversos tipos de combustível. Sim. O diesel, o próprio etanol, o gás, até o hidrogênio na combustão. Então, quando você cria um produto com uma base única, a combustão ainda, né? A gente começou aqui no começo falando da combustão, que a combustão, a combustão é o processo ela né? carboniza, mas um efeito da combustão é a carbonização. Mas quando você traz uma tecnologia da Cummins, que é o motor HELM, onde o bloco ele é comum e o cabeçote é trocado dependendo do tipo de combustível. Eu vi isso na feira do ano passado. Na Fenatran. Fenatran. Exatamente, Marco. Eu acho brilhante, o bloco. Mauro, E aí você troca o cabeçote, sempre foi a alma, né? Tá sempre é a alma, porque é onde você tem o combustível atuando ali. Então o que acontece? E esses motores eles vêm com 10% a menos de consumo. Então você imagina, você reduzir 10% a menos, reduzir o consumo 10%, você está descarbonizando. Então, o desafio da COP. É o desafio da COP. Então você tem... Diminuir emissões. Você está falando de 10% de consumo, em proporção de emissão nós estamos falando de quanto? Não é os mesmos 10%, né? Mas é proporcional, vamos dizer assim, à emissão. Como é que fica, Antônio? Porque tem soluções técnicas, né, que são muito interessantes para o Brasil. Perfeito. Nós temos uma cultura para isso. A gente começou na década de 70 com o carro a álcool e tal. Os Estados Unidos é a matriz. Sim.
ele suporta vocês nessa escala? Porque os Estados Unidos, vamos conversar entre nós, não são fanáticos por ESG, não eram e muito menos agora. Vocês têm suporte técnico de pesquisa, desenvolvimento, ou uma parte é feita no Brasil? Conta um pouco de como surge o conhecimento para chegar nesse ponto que você mencionou. É muito curioso, porque a Camis foi uma das primeiras empresas a ter presença em países como a China, como a Índia, ainda nas décadas do século anterior. E o mesmo aconteceu com o Brasil. A Camis está no Brasil desde os anos 70 como fábrica e como distribuição desde os anos 50. E a Camis percebeu que ter laboratórios e desenvolvimentos em cada território é importante para você se adaptar à realidade desses países. Então, quando você fala, Antônio, a matriz suporta esses novos desenvolvimentos, eu ia passar, por exemplo, pelo gás. Hoje nós temos um produto em desenvolvimento com gás, que é uma realidade com um grande OEM que vai ser lançado proximamente. E, associado a isso, a matriz tem nos ajudado a entender que a matriz do Brasil, onde o etanol é um principal combustível, ela tem dado condições da gente juntamente entender como é que seria um desenvolvimento voltado para isso. Então, a gente tem um motor conceito, inclusive, que a gente lançou na própria Fenatran, olhando para o segmento de etanol. O gás, né, juntamente com o biometano, já é uma realidade, tanto que os Estados Unidos levou 10 anos para poder adotar o gás de uma forma mais presente, mas hoje o gás já é, em diversos segmentos nos Estados Unidos, uma realidade. E no Brasil, agora é que a gente está adaptando com essa visão do biometano. Teve um projeto, inclusive, que cerca no Canavieiro, que é na Camis também, aonde, eu não vou lembrar o nome, foi no ano passado que eu vi, aonde você tem toda a produção, aproveitamento do bagaço da cana, geração do metano, e os caminhões de distribuição foram adaptados pela Camis para o aproveitamento, ou seja, eles fecharam o ciclo da cana ali. A Camis tem vários projetos, Jéssica, que foca em olhar para o cliente final o que ele precisa. Eu falei agora há pouco sobre a necessidade de você diminuir a pegada de carbono. Então a gente fala do etanol, do nosso açúcar aqui no Brasil. O consumo de diesel na produção do açúcar e do etanol ele ainda é muito intenso. E a Camis vem com soluções do biometano. Hoje a gente tem um motor 15 litros que pode atender até 560 horsepower, cavalos, e que está disponível para os OEMs começarem a utilizar para poder aproveitar o gás nessa produção também rural. Mas aí a gente fala, tem uma frota de 18, 20 anos, de um transportador ou de um agricultor que tem lá uma frota que ele não vai conseguir fazer um investimento com as taxas de juros que estão, ele não vai conseguir trocar a frota dele. Tem soluções, vocês enxergam que há uma solução possível desse cara fazer a troca do sistema, de fazer uma solução para chegar nesse proprietário de frota ou de caminhões e tudo, e ele fazer um retrofit, vamos chamar assim, do sistema de trem de força, e ele se adaptar para uma nova situação, para uma nova tecnologia? Boa pergunta. Seria uma visão para uma tendência, vamos dizer assim? Excelente pergunta. Eu acho que a parte de desenvolvimento tecnológico ela começa muitas vezes com demonstradores, né? Como você falou, fazer um retrofit. Obviamente que a sustentabilidade desse produto ele começa a fazer sentido quando você tem volume e a adoção pelo OEM. Da escala, né? Exatamente, a escala, né, Mauro? É super importante, mas a adoção pelo OEM é importante, porque você vai precisar fazer o serviço do produto. Então, como você consegue dar serviço se você faz um retrofit? De novo, é um começo, mas a importância de você trazer os atores, que são os OEMs, junto com a tecnologia da Camis, e também ter certeza que vamos dizer assim, a infraestrutura está pronta, a rede precisa ser presente, porque senão você perde força na adoção da tecnologia. E uma coisa que eu acho muito interessante nessa questão da agricultura é que muitas vezes o combustível, como o gás, o caminhão, né, ainda consegue ir até essa infraestrutura. Quando é um combustível líquido, e você fala das máquinas que estão ali fazendo a colheita, o contrator puxando ali aquela carreta para poder fazer a colheita, ali você talvez tenha uma ideia muito melhor de um combustível que possa ser levado até essa máquina. Então, são nuances que você precisa tomar a decisão melhor. Né? Exatamente. Mas é importante dizer,
os demonstradores, né, que a gente faz no campo, Sim. os retrofits são importantes. provar Mas a que adoção final, para provar que pode, mas a adoção final ela depende de vários atores trabalharem juntos para que funcione vocês vão com o estar ecossistema. Vocês vão estar numa ecossistema. parte ali, exatamente, o ecossistema Agora, vai falando do sustentar business isso. como um todo, a gente falava aqui nos bastidores, poucos minutos atrás, sobre a remanufatura, que eu acho um negócio espetacular, né? Porque a gente dá pena de você ver um componente eletrônico jogado no lixo, porque você sabe que tem muita coisa, muito dinheiro ali. Sim, o recurso, né? Então, a gente discutia o right to fix. E a mesma coisa com o motor. E eu aprendi, né, com a Camis, num evento, a musculatura que vocês têm para fazer remanufatura. Quer falar um pouquinho sobre Sem esse dúvida. processo? Porque eu acho, assim, com responsabilidade, né? Quer dizer, tratamento térmico, Em semana de COP30 tem tudo a ver. respeitando as superfícies, respeitando as profundidades de tratamento térmico. Não sair por aí remanufaturando como alguns lugares remanufaturam, mas com toda a responsabilidade de uma Camis. Como é que isso acontece? Perfeito, Mauro. Você está especialista nesse tema aí, Eu está falando adoro melhor isso, que eu, mas eu digo que nesse momento em que a gente está falando de descarbonizar, a parte de recircular produtos ela é muito importante, porque se eu utilizo recursos naturais para fazer uma usinagem de bloco, para fazer uma fundição, nada melhor para o meio ambiente que eu reutilizar esses componentes. E a Camis vem fazendo isso cada vez mais presente no segmento de recondicionamento, né? Uma remanufatura. Hoje, a Recon, que é a nossa marca, faz a remanufatura. A remanufatura ela é um produto que é retirado do mercado e ela é trazido para os estándares de produção do nosso motor, com a garantia equivalente à produção, Isso que eu fiquei com a qualidade também. Com a mesma garantia? Com a mesma garantia. É muito bom, né? Isso é demais. Exatamente. Então essa é uma vantagem, por conhecermos usuário. o produto. Né, Não, também. você fala assim, bom, rede. vai remanufaturar, mas vai dar uma garantia menor, né? O que a intuição nos leva. Não, que é a E aí eu vi tendência, né? O histórico é isso. É remanufatura mais a garantia não vai é durar. mesmo. Exatamente. Quando Então a eu gente vi com confia, Camis, né? Não, é tudo de novo. É a confiança. Maravilhoso, né? Quer dizer, isso mostra a responsabilidade do trabalho bem feito, Muito da bom. seleção das peças, da medição complexa. É difícil medir uma peça gasta, saber se ela pode continuar sendo utilizada. Então eu falei, uau, é um negócio... E quem conhece, né, os padrões de produção pode dizer se ela está em condição ou não. Lógico. Claro, só vocês, né? Porque vocês produzem. E o benefício também para o cliente final, né, Mauro, Gesser, é que ele consegue ter o produto disponível ali na ponta sem ter o tempo de usinagem. Eu vou mandar para um lugar para montar, para usinar. Ou seja, você tem um produto para ser instalado ali em curto tempo de espaço, você perde muito menos tempo. Ou seja, o seu uptime de atividade é muito maior com esse tipo de produto. E, Né? assim, já para não ocupar muito seu tempo e finalizando, trabalhar, né? Tem que trabalhar. A gente está aqui entrevistando. conversa, tem gente que trabalha, né? Na vida. Você entende, se a gente pudesse falar, nós estamos aqui no ambiente discutindo tendências, expectativas, 2026, 2027, a gente falou até com o Márcio da Autodato, falou, estamos falando de 2027. E para o mercado, né, da Camis, o mercado de motores, economia circular, essa é a tendência que sociedade, academia e todo o ecossistema industrial, componentes, tiers 1, 2, 3, 4, toda a matéria-prima, você acreditaria e apostaria que essa é a tendência, a reparação, o recircular, o entender o sistema, a cadeia em novos combustíveis para combustão e recircular? Seriam essas duas? Você apostaria nessas duas tendências? Eu acho que sim. Eu falaria mais algumas, mas eu acho que essas são os pilares para mim. Acho que tem dois tipos de pilares. Um é, a Camis acredita que disponibilizar a tecnologia é um passo importante para que a sociedade, todos os atores entendam quais são as regulações que a gente precisa ter para funcionar e qual é a infraestrutura que a gente precisa para que o negócio, o ecossistema funcione. Então, acho que esse é alguns dos pilares que eu colocaria para funcionar todas essas alternativas. No outro momento, eu acho que tem espaço para várias as soluções, desde que ela faça sentido do ponto de vista financeiro, né, de sustentabilidade financeira, que possa ter o serviço adequado. Então a gente falou aqui de rede, de poder o OEM adotar, porque você precisa dar serviço, quem vai utilizar esse equipamento precisa dar serviço.
e você precisa ter um bom treinamento, uma boa rede que atenda a isso. Então, eu acho que os elementos são esses, mas ele não vai ser único, ele vai ser multidisciplinar, multicombustível, e a adoção vai depender muito de como esses pilares que eu falei, de tecnologia, regulação e infraestrutura vão acontecer. Show de bola. E a Muito câmera está bom. pronta para isso. Tá pronta? Está pronta. Que bom. Bom, a gente vai voltar lá, vai conversar favor. com mais detalhe, porque o assunto é fantástico. eu Convido adoro. vocês aqui para ir lá com a gente, conhecer o Vamos. nosso processo de recon, Perfeito. né, de Convite remanufatura aceito. e Convite também aceito. conhecer a nossa fábrica lá, Mauro e Jéssica. Muito obrigado Joia, pelo tá bom? seu Tony, tempo, muito pela obrigado, gentileza, também, né, de toda a estrutura Sim. que permitiu você estar aqui conversando com a gente. Obrigado. Com certeza. Obrigado, pessoal. Mauro. Pessoal. Obrigado, Jéssica. Sigam, Conexão continuem nossa. conectados aí. Tchau, tchau.